Já ouviu falar em ciclo circadiano e o quanto é importante levarmos em consideração não somente o que comemos, mas também o quando comemos? Prepare-se para descobrir o quanto o seu relógio biológico pode influenciar nas suas escolhas alimentares e, quem sabe, mudar a sua forma de se ver em relação à sua alimentação. Vem comigo que esse é o tema do nosso podcast NutriDicas de hoje. Olá, eu sou Gabriela Rebelo, nutricionista. Seja bem-vindo a mais um podcast NutriDicas, podcast onde conversamos sobre mitos e verdades a respeito da nutrição e saúde. E hoje vou responder uma pergunta que com certeza também pode ser a sua. Nutri, consumir carboidrato à noite engorda? Mas antes de tudo já vou deixar um recado. Assista esse podcast até o final que tem um mega presente para você. E bora direto ao assunto. Mas o que é carboidrato? Carboidrato é uma substância, um nutriente que encontramos nos alimentos e que tem a principal função de fornecer energia para o nosso organismo. Ele deve sim ser consumido na nossa rotina alimentar. Além de auxiliar na produção de energia física, ele auxilia também na nossa energia mental. Então, para a gente se manter ali focado, concentrado, conseguir estudar, preparar provas, é super importante mantermos o consumo de carboidrato regular. Quem está aí também trabalhando o tratamento de depressão, ansiedade e até mesmo insônia, o carboidrato também não pode ficar de fora da dieta. Pães, massas, frutas, vegetais, sementes, farinhas são excelentes fontes de carboidrato. Mas na nossa escolha do dia a dia, temos que dar preferência aos carboidratos complexos, como por exemplo os pães integrais, macarrão integral, as farinhas, as sementes como linhaça, chia, quinoa, gergelim, e devemos evitar os carboidratos refinados, aqueles que têm a sua absorção mais rápida e acabam ali prejudicando o controle da insulina, da glicemia sanguínea e também prejudicando o controle ali de saciedade do nosso organismo. Mas voltando à pergunta central, comer carboidrato à noite engorda? Quando falamos em emagrecer e engordar, na nutrição não tem muito para onde a gente fugir. Devemos pensar sempre no balanço energético. A gente precisa consumir menos calorias do que a gente gasta durante o dia. E aí, consequentemente, vamos conseguir emagrecer. Se essa conta não fechar, obviamente vamos ter o ganho de peso. Ok, até aí tudo bem. Mas o horário com o qual consumimos os nossos alimentos, isso também influencia no emagrecimento e no estado de saúde? Sim. Com certeza. Pensando no nosso relógio biológico, que é o nosso ciclo circadiano, aquele relógio que regula 24 horas entre a claridade e o escuro, o consumo dos alimentos de uma forma geral, eles devem acontecer em sua grande maioria durante o dia, que é o momento em que o nosso organismo está preparado para poder trabalhar o consumo, o gasto dessa energia. Afinal de contas, vamos trabalhar, estudar, praticar atividade física, arrumar uma casa. Esse organismo vai estar na sua fase de trabalhar a queima calórica. Quando o dia começa a escurecer, a gente já começa a colocar esse organismo em estado de repouso, onde começamos a nos preparar para um sono. E o ideal é que esse sono seja contínuo, de forma ininterrupta, e que consigamos entrar aí no sono REM, que é aquele sono reparador. Por isso, evitar o consumo de alimentos e não só de carboidratos refinados logo antes de dormir é essencial para que a gente não tenha prejuízos na regulação desse sono reparador. É nesse sono reparador onde vamos ter toda a reparação e regulação do nosso organismo. Quando esse sono não acontece de forma eficaz, a gente acaba tendo uma desregulação hormonal, principalmente quando falamos do aumento do cortisol, que é o hormônio do estresse, e um desbalanço de grelina e leptina, que são hormônios responsáveis aí pelo controle de fome e saciedade. Não sei se você já reparou, mas se você fica algumas noites sem dormir, seja por insônia ou até mesmo por questão de trabalho, no outro dia a gente tende a ter um apetite muito maior, e principalmente por alimentos mais palatáveis, ricos em açúcares e gorduras. Esse é um efeito do nosso organismo tentando compensar aquela noite mal dormida, ou seja, a falta de descanso. Mas Nutri, depois do almoço eu consigo ali tirar um cochilinho, mas não adianta. Os hormônios, a regulação e a reparação do nosso organismo, ela acontece no horário da noite, e por isso que é super importante respeitarmos o nosso relógio biológico. Então, quando falamos no horário ideal para a última refeição, não devemos passar ali de 18, no máximo 19 horas. Mas é claro que isso vai levar em consideração também a individualidade de cada um. Você, por exemplo, é praticante
atividade física? Pratica atividade física à noite? Essa atividade física é moderada ou intensa? Caso a resposta seja sim, talvez para você o consumo de carboidratos aí no período noturno seja mais eficaz. Agora, se você não pratica atividade física no período noturno, vai fazer o seu treino ali por volta das 10 horas da manhã ou até mesmo após o almoço, talvez para você consumir menos carboidrato à noite seja o mais indicado, principalmente se você tiver como objetivo o emagrecimento e a redução do percentual de gordura. Agora, se você sofre de insônia ou faz utilização de medicamentos para controlar depressão e ansiedade, a utilização de carboidratos na última refeição do dia é sim de extrema importância. Afinal de contas, o carboidrato ele auxilia aí na produção de serotonina, que é um neurotransmissor responsável pelo bem-estar, alegria, relaxamento e também auxilia aí na produção de melatonina, que é responsável pelo nosso sono. Então, pensando num dia completo, como é que deveria ser aí essa distribuição de carboidrato? Ao acordar a primeira refeição, café da manhã, muito cuidado com esse mito aí de que a primeira refeição tem que ser como de um rei e a gente ir diminuindo isso ao longo do dia. A primeira refeição ela deve ser equilibrada quando falamos em carga e índice glicêmico. Isso para que a gente evite um pico de insulina. A insulina, quando desequilibrada, ela vai fazer com que o nosso organismo tenha mais dificuldade na queima de gordura e comece a armazenar mais gorduras. Por isso, pela manhã em jejum, evite, por exemplo, pães adocicados, biscoitos recheados, geleias com muito açúcares, suco ou cafezinho com muito açúcar. Dê preferência aos carboidratos integrais e não se esqueça de fibras e também das proteínas magras. Então, por exemplo, uma batata doce com ovos mexidos e você pode colocar ali, por exemplo, semente de abóbora e o seu cafezinho com leite, sem açúcar, sem adoçante, e ainda pode adicionar uma canela que é extremamente antioxidante e termogênica. A batata doce você pode variar aí com outras fontes de carboidrato complexo, como por exemplo um pão integral ou até mesmo uma banana da terra ou até mesmo uma tapioca, que não é um carboidrato complexo, mas se você colocar ovos ali junto dessa composição, a gente vai conseguir equilibrar a carga e o índice glicêmico dessa refeição. Por isso que nunca analisamos somente um alimento isolado ou somente um macronutriente de forma isolada. Sempre é importante levar em consideração o contexto de toda a refeição. Durante o dia, não se esqueça de bastante água. Então, na dúvida, o seu peso vezes 35 ml. E aí você vai ter o quantitativo ideal de água para você consumir durante o dia. Capriche também nos chás, porque os chás são antioxidantes e auxiliam também aí modulando essa insulina e também os nossos hormônios de fome, saciedade, sono, para que a gente consiga aí estimular esse metabolismo. Na hora do almoço, capriche nas verduras e nos legumes e dê também preferência a carboidratos com uma boa qualidade nutricional. Então pode ser um arroz integral, um macarrão integral, um arroz 7 grãos, pode ser uma quinoa. Não esqueça da proteína vegetal, grão de bico, lentilha, ervilha. Pode colocar também uma proteína animal, seja um frango, um peixe ou até mesmo um ovo mexido, e capriche no colorido. Quanto mais fibra nesse prato tiver, melhor vai ser para o seu controle de saciedade. No lanche da tarde, ali por volta das 16 horas, vamos caprichar nos alimentos ali fontes de triptofano, magnésio e vitamina B6. Esses alimentos vão ajudar a reduzir aquela vontade de beliscar no finalzinho da tarde e início da noite. E também de comer aqueles alimentos ali ricos em gordura, que acabam trazendo conforto para o nosso organismo. Então, por exemplo, um iogurte natural com kiwi picadinho e a gente pode colocar ali um farelinho de aveia e também uma granola, para poder dar toda aquela crocância. E quem gosta ainda pode adicionar ali um mix de oleaginosas, ou seja, um lanchinho super prático que dá para você levar na sua correria do dia a dia e que você vai ter todos os benefícios que o seu organismo precisa e, obviamente, de uma forma simples para que você consiga se adaptar e inserir essas mudanças na sua rotina. Já pensando no jantar, não deixe ultrapassar aí de 18 a 19 horas e você pode jantar, de fato, um prato de comida, como, por exemplo, um macarrãozinho integral com almôndegas ao molho vermelho e colocar ali uns legumes grelhados, como, por exemplo, brócolis, cenoura e berinjela. Fica uma delícia. Mas se você não é fã do jantar, você também pode optar aí por lanches, mas muito cuidado na escolha desses lanches. Então a gente pode colocar um pão integral, colocar um patezinho de frango ou atum e a gente pode caprichar na salada. Alface, rúcula, cenoura, tomate e a gente vai fazer um super sanduíche natural. E aí você pode também utilizar a criatividade, às vezes um shake proteico,
leite, fruta, farelo de aveia, semente de abóbora e uma dose de um módulo de proteína, como a whey protein ou até mesmo a albumina em pó. Claro que sem açúcar, sem adoçante, para a gente não prejudicar aí todo esse controle de insulina e dos hormônios que a gente precisa. Uma grande dica é não fazermos o uso de café e alimentos ricos em cafeína, como chá verde, chá preto e até mesmo chocolate rico em cacau após as 16 horas, para que a gente não prejudique o controle desse sono reparador. E é importante também que a gente evite o consumo de açúcar após as 16 horas, porque ele também tem esse efeito excitatório no nosso cérebro. Lembra que para emagrecer e manter a saúde, é de extrema importância que o nosso sono ele seja ininterrupto e um sono de qualidade, sempre permitindo que a gente consiga entrar ali no sono reparador. Mas Nutri, por exemplo, eu trabalho e chego em casa muito tarde, ou eu estudo, chego em casa ali por volta das 22h30, 23 horas, o que eu vou comer nesse horário? O ideal é que a gente se organize e a gente tente levar aí uma lancheira para que a gente consiga fazer essa refeição um pouquinho mais cedo. Mas se não for possível, que a gente faça uma refeição mais leve, como um sanduíche natural, uma omelete ou até mesmo um shake proteico. Só para vocês entenderem um pouquinho melhor, quando comemos e vamos deitar logo em seguida, o nosso fluxo sanguíneo ele fica todo destinado ao trabalho de digestão. E aí com isso a gente não consegue fazer a reparação e a recuperação do nosso organismo de forma eficaz. O grande problema disso é que se for mantido esse hábito a longo prazo, a gente tende a envelhecer e a adoecer mais cedo, além também da gente aumentar aí a nossa predisposição à obesidade. Por isso que fazer a última refeição no horário certo e irmos deitar cerca de 2 a 3 horas depois é essencial para mantermos esse organismo equilibrado. Então, para responder a pergunta, consumir carboidrato à noite engorda? Não, se o consumo for feito levando em consideração quantidade, qualidade e o horário e dentro de um contexto aí de estilo de vida saudável e também de alimentação saudável. Espero que eu tenha conseguido responder a sua dúvida. E se você tiver dúvidas ou sugestões de temas aqui para o nosso podcast NutriDicas, é só comentar aqui embaixo. E como prometido, corre lá no meu Instagram, @GabrielaRebelo_Nutri, e vai no direct e manda a senha para mim, #carboidratos, que eu vou enviar para você um protocolo para poder te auxiliar a reduzir essa vontade de ficar beliscando e comendo alimentos palatáveis, ricos em carboidratos e açúcares, principalmente nesse horário aí de finalzinho da tarde, início da noite. Espero que tenha gostado, espero vocês no nosso próximo podcast com mais dicas de alimentação e nutrição e até breve.